Estou feliz. Estou feliz por estar aqui. Estou feliz por ver vocês. Quero agradecer a Raíssa pelo convite, a Rose, que me mandou mensagem. Estou muito feliz, muito grata de verdade em estar aqui. O pastor Luiz não está, mas agradeço também a ele por ter permitido que eu estivesse aqui hoje, contando um pouco do que Deus fez comigo. Aleluia. Estou acompanhada do meu esposo, o presbítero Renato, uma bênção de Deus, homem de Deus, prega muito também, é uma bênção. Estamos juntos aí há 11 anos para a glória do Senhor. Deus é bom o tempo todo. A minha mãe, missionária Miriam, uma guerreira, uma mulher abençoada, esteve comigo durante todo o meu processo, nunca me deixou. Aleluia. E eu já vou falar para vocês, igreja, que se eu chorar, é leve. Eu já sou muito chorona. E quando eu venho falar o que Deus fez comigo, mexe muito comigo ainda, porque é muito recente. Os meus 2 filhos estão ali também, Cauã e Renan. O Senhor me deu para eu cuidar, para eu ser a mãe deles aqui na terra. E eu sou feliz por isso. Venho debaixo da bênção do meu pastor e meu pai, José Cordeiro. Aleluia. Estou muito contente de estar aqui nessa casa mais uma vez, servindo pessoas que eu gosto muito. Samara aqui, gosto muito. A Raíssa, vi ela criança. Ali é eu, né? Filha da Tati. Eu vi essa menina, uma bebê. Uma neném, olha o tamanho que tá. Estamos ficando bem velhinha, né, Maia? Tá ali minha amiga, querida do coração. Chamei ela para estar aqui nessa noite. E ela não pensou 2 vezes. E veio. Aleluia. Maiara é uma querida, nos conhecemos na escola, que não falamos quase nenhum. Uma amiga de escola, que o Senhor colocou na minha vida para a vida toda, perdemos o contato por um tempinho aí, mas voltamos a nos falar. Não sou aquela amiga que se fala todo dia, não. Aquela amiga que se fala toda semana, todo mês também não somos. Mas uma amizade muito forte, graças a Deus, quando ela soube o que tinha acontecido, ela ainda entrou em contato comigo um tempo. Enquanto eu conseguia falar, eu falei com ela, depois ela ficou o tempo todo em contato com a minha mãe. Uma querida, uma abençoada, eu amo você, eu amo sua vida muito. As filhas dela, a mãe dela, a irmã dela, a bênção, a amiga dela que está aqui também, uma bênção. Irmãos, vamos ler aqui no livro de Jó, capítulo 5. Aleluia. Capítulo 5, versículo 17 e 18. Aleluia, vou estar lendo, né? Que diz assim: eis que feliz é o homem a quem Deus corrige, portanto, não despreze o castigo do Todo-Poderoso. Porque Ele faz a ferida e Ele cura, Ele fere e as suas mãos reconstituem. Aleluia, pode sentar. Aleluia. Aqui nesse versículo, a gente vê que Deus ele abre feridas, mas que Ele cura as feridas. E Ele diz também para a gente não desprezar o castigo dEle. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente pergunta por quê. Aleluia, glória a Deus. Mas é o trabalhar de Deus, a gente vai ver isso mais para frente. Jó, eu vou resumir a história de Jó porque o meu testemunho é um pouquinho grande. Mas todos nós já ouvimos falar de Jó, conhecemos Jó. A história dele, Jó ele era um homem justo, ele era um homem piedoso, amoroso, abençoado. Jó ele era dono de uma riqueza muito grande. Ele tinha uma família bonita, abençoada e amorosa. E ele tinha uma saúde robusta, uma saúde abençoada. Aleluia. Ele era reto e ele se desviava do mal. E Jó tinha uma vida perfeita diante do Senhor. Só que em um certo momento da vida dele, Jó ele começa a passar e enfrentar muitas lutas. Muita coisa ruim começa a acontecer com Jó em um certo momento. Mas por que se ele era tão bom? Por que se ele era justo, se ele era fiel? É que pessoas boas também passam por momentos difíceis. Pessoas boas também passam por suas lutas, por suas dificuldades. E com Jó não foi diferente. A Bíblia vai dizer que Satanás ele vai até Deus e fala assim: olha, Jó, ele só te adora, ele só te serve porque ele é muito abençoado. Mas se você tirar tudo que ele tem, ele vai te amaldiçoar. E aí Deus vai falar assim para ele, né? Então, vai lá e toca em tudo que ele tem. Só não toca nele, mas toca em tudo que ele tem. A Bíblia vai dizer que Jó tinha muitos bichos, que era daí que vinha a riqueza dele, muitos animais.
Jó tinha 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. E, em certo momento, Satanás ele começa a tocar em tudo que Jó tinha. E Satanás mata todos os animais de Jó. Vem um vento muito forte e derruba a casa do filho de Jó, que estavam reunidos, os 10 filhos, e todos morreram soterrados. E os mensageiros começam a ir até Jó e falar para ele: olha, Jó, os seus animais morreram. Quando ele ainda estava falando, veio outro mensageiro e falou: olha, Jó, os seus filhos estavam todos reunidos, bebendo, comendo na casa de um dos seus filhos, a casa caiu e todos morreram soterrados. A Bíblia vai dizer que Jó rasga as vestes, raspa a cabeça, se lança em terra e adora o Senhor. Aleluia. Satanás estava esperando que Jó amaldiçoasse a Deus. Só que Jó adora o Senhor. Ele diz assim: nunca saí do ventre da minha mãe e nunca tornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Observe que Jó ele não amaldiçoou, ele não blasfemou como Satanás queria. E aí Satanás vai novamente até Deus e fala assim: realmente ele não blasfemou, ele não amaldiçoou, mas toca na carne dele, vamos ver pele por pele, osso com osso, vamos ver se ele não vai te amaldiçoar agora. E aí Deus vai e fala assim para Satanás: pode tocar. Toca na carne dele, só não toca na vida dele. E aí Satanás ele vai até Jó e a Bíblia vai dizer que Satanás coloca uma doença em Jó, chamada úlcera. E Jó ele fica ferido da cabeça até os pés dele. O texto vai dizer que Jó ele precisava pegar caco de telha para se coçar. Tamanho era a agonia dele. Ele ficou muito ferido. Aleluia, glória a Deus. Mas por que o Senhor permitiu tudo isso com ele? Como já falamos, ele era um homem reto diante de Deus. Deus permite que coisas ruins aconteçam com a gente por 2 motivos. Primeiro, ou pela nossa desobediência. Quando somos desobedientes, Deus permite que coisas ruins aconteçam. Vamos lembrar de Jonas. Jonas, Deus falou para ele: vai até a cidade de Nínive, prega contra aquele povo. E Jonas não foi. Jonas foi para outro lugar, para onde Deus não havia mandado ele ir. E aí sabemos o que aconteceu, ficou na barriga de um grande peixe. E ali ele teve que ter um encontro com o Senhor. Desobediência. Se fosse obediente, não tinha passado pelo que passou. Aleluia, glória a Deus. Entre outros personagens da Bíblia também. E o segundo ponto é: Deus permite que o sofrimento venha até nós, chegue até nós por um propósito. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele permite que coisas ruins aconteçam. Que coisas ruins cheguem até a gente para que o nome dele seja glorificado. Jó não era uma pessoa ruim, ele não era uma pessoa desobediente, mas o Senhor permitiu que acontecesse tudo que acontecesse com ele para um propósito maior. Aleluia, glória a Deus. Jó, assim, um momento, eu perguntei para Deus, eu falei assim, um momento de muita guerra, de muita dor. Eu perguntei assim para Deus: Senhor, por que o Senhor permite que tudo isso acontecesse comigo? Eu estava vendo a vida de todo mundo acontecer. Todo mundo ia, todo mundo vinha, todo mundo realizava sonhos, todo mundo estava vivendo a sua vida normalmente, e eu ali em cima de uma cama, toda machucada. E eu perguntei para o Senhor: Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Se o Senhor falou que através da minha vida ia curar pessoas, através do louvor que eu cantasse, pessoas iam ser curadas, e hoje eu estou aqui doente, por quê? E o Senhor falou assim para mim: é porque a partir de hoje você tem autoridade para falar de cura. É porque a partir de hoje você tem autoridade para falar de milagre. Aleluia, glória a Deus. E Jó ele vai perguntar para Deus o porquê de tudo aquilo está acontecendo. Só que Jó não tem a resposta que ele queria. O Senhor responde Jó fazendo perguntas para ele. E eu anotei aqui para eu não esquecer. O Senhor falou assim para ele: Jó, as perguntas que o Senhor fazia para ele demonstravam grandiosidade e o poder de Deus, o domínio sobre toda a criação, lembrando a Jó que os caminhos do Senhor eram insondáveis e além da compreensão humana. E eu lembro, irmãos, de João 13:7, que vai dizer: o que eu faço agora você não entende, mas vai entender depois. Tinha coisas na vida de Jó que naquele momento ele não estava entendendo, mas depois ele ia entender. Tinha coisas na minha vida que eu não estava entendendo naquele momento de dor, mas hoje eu entendo porque eu precisei passar por aquilo. Tem coisas que você passa que vocês não sabem o porquê de você estar passando, mas amanhã você vai entender o porquê disso. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele tem um jeito dele
trabalhar. Ele tem a forma dele trabalhar, a maneira dele. Não cabe nós questionar e nem se voltar contra ele. Temos que confiar, acreditar e manter a nossa fé no Senhor. Aleluia, glória a Deus, porque Ele nunca vai nos deixar sozinhos. Tem uma coisa que o Senhor falou comigo, Lena, eu preciso que você entenda que eu nunca vou te colocar numa emboscada. Eu nunca vou te colocar num caminho e te abandonar lá. Eu nunca vou falar para você ir e deixar você ir sozinho. Quando você estiver indo, eu estou indo à tua frente. Aleluia. Eu abri o caminho para você passar. Eu estou tirando todo impedimento, tudo que vem para te atrapalhar. 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingida. Aleluia, glória a Deus. Precisamos entender que na nossa caminhada não estamos só. O Espírito Santo de Deus está conosco. Aleluia, glória a Deus. Igreja, eu começo aqui o meu testemunho. No mês de novembro, no ano de 2023, eu começo a sentir muitas dores de cabeça. Muitas. E eu nunca fui de sentir dor de cabeça. E as poucas vezes que senti, tomava um remédio e passava. E aí eu comecei a sentir muita dor de cabeça. E eu tomava remédio e não passava, e não passava. De repente eu comecei a me preocupar, porque a minha cabeça começou a machucar. A minha cabeça começou a formar umas feridas e sair pus, muito pus. E aí eu comecei a ficar preocupada. De repente eu olho para o meu umbigo está saindo pus. O meu umbigo começa a machucar e aí eu fiquei mais preocupada ainda. E vi que o negócio era sério. Então eu comecei a ir para o hospital. E ali no hospital os médicos só passavam remédios, antibióticos e mandavam eu ir para casa. Tomava os antibióticos em casa e não fazia efeito. Aleluia, glória a Deus. E assim foi, novembro e dezembro de 2023. De repente, minha boca começa a machucar bastante. E eu não consigo mais comer. Emagreci muito. Aleluia, não comia nada, não conseguia comer nada. E ali eu trabalhando, e ali na mesa atendendo o cliente, com aquela sensação de desmaio, e toda hora eu precisava levantar e no banheiro jogar uma água no rosto para ver se eu melhorava, e foi assim até janeiro. Quando foi janeiro, meu corpo começa a sair umas bolhas de água, e essas bolhas de água elas começam a estourar, e quando elas estouravam, elas inflamavam. E ali eu começo a chegar ao ponto que eu não estava mais conseguindo colocar uma roupa, porque a roupa começava a me incomodar e doía bastante. Aleluia. E indo em hospital, e nada. Foi quando a gente começou a procurar dermatologistas pagos e começamos a pagar. Sabe a história da mulher do fluxo de sangue, que gastou tudo que tinha e nada resolveu, o médico não resolveu, remédios não resolveu? Aconteceu comigo. Gastei muito dinheiro ali com dermatologistas, consultas, exames, e nada. E cada vez o meu corpo machucava mais. Até que no dia 21 de março de 2024, eu acordo pela manhã, coloco meus filhos para a escola e começo a chorar muito. Porque eu já não tinha dormido aquela noite, com muita dor. E começo a chorar e falar com Deus, só eu e Deus em casa, e o Senhor falando para mim o tempo todo: profetiza. Profetiza a vida sobre a morte. Profetiza a cura sobre a enfermidade. E aí eu começo a profetizar. Aleluia, glória a Deus. E eu estava crendo que eu estava curada. Porque na igreja, dias antes, um irmão falou assim: olha, o seu sofrimento foi só até aqui. A partir daqui, Deus já te curou, você não vai ter mais nada disso. E eu acreditei, eu tomei posse disso. Só que eu estava piorando em vez de melhorar. E ali eu liguei para o meu marido, as crianças chegaram da escola, coloquei a comida deles e me isolei. Eles sentiram falta de mim, foram atrás e viram que eu estava chorando. E aí eu vi que eles ficaram com medo. E aí eu liguei para o meu marido, ele estava trabalhando bem pertinho de casa. 5 minutos ele chegou lá, falei assim: olha, me leva para o hospital porque eu estou com muita dor. Eu não estou aguentando mais e eu preciso ir para o hospital. Ele me levou, ele, meu sogro, deixamos meus filhos na casa da minha mãe foi com a gente. Cheguei lá, já entrei pela emergência, o médico olhou assim para mim e falou: vai ficar internada. Confesso que eu senti um alíviozinho na hora que o médico falou que ia ficar internada, apesar de ter muito medo de hospital. Porque na minha cabeça ia ser coisa rápida. Eles iam fazer exame, ia descobrir o que eu tinha, passar medicamento e eu ia para casa. Mas não foi bem assim, não. Ali na Santa Casa de Francisco Morato, eu fiquei internada 15 dias. E eu fiquei mal, muito mal mesmo, durante 4 meses. Só que ali, nesses 15 dias, foi onde eu perdi tudo, literalmente, tudo eu perdi nesses 15 dias. E foram os 15 dias de todo esse processo
que ficou mais marcado na minha memória. Porque, além de eu perder tudo, eu sentia muitas dores e eu tive minhas experiências também fortes, muito fortes com Deus. E aí os médicos, eles vinham colher sangue meu para fazer exame para descobrir o que eu tinha. E todos os dias eles colhiam sangue e o diagnóstico nunca vinha. Aleluia. O certo de ficar com acesso é 48 horas, 3 dias. Eu não conseguia ficar um dia, porque o acesso perdia da minha veia. Todo dia, toda hora eles me furavam. Um dia a enfermeira foi me furar e falou assim: Helena, eu preciso colocar o acesso porque você precisa tomar um medicamento, que eu já estava sentindo muita dor. Você precisa tomar um medicamento e precisamos colher o seu sangue. E ela começou a me furar ali de 10 horas da noite até meia-noite e 20, sem parar, tentando encontrar minha veia, tentando achar a veia para colher o meu sangue e para colocar o acesso. De 10 da noite até meia-noite e 20 ali, sendo furada. E perguntando para Deus: Senhor, por que disso? Por que disso? Aleluia. E ali ela não conseguiu encontrar minha veia. Depois veio uma outra enfermeira e conseguiu achar de primeira. Elas iam colher o meu sangue. Sabe quando o leite está podre? Que o leite fica apagado? O meu sangue estava desse jeito. Elas puxavam, saía aquele líquido grosso, coalhado, bem feio mesmo o meu sangue. Aleluia. Ali naquela cama, daquele hospital, eu levantava somente para usar o banheiro, porque eu não quis que colocassem sonda em mim. E quando eu levantava, minha pele ela ficava toda ali naquele leito de hospital. Eu levantava e sentia minha pele desgrudando da minha costa. E o meu líquido indo embora. E a água do meu corpo indo embora. E o meu sangue indo embora. Eu fiquei magra, esquelética mesmo. O meu marido fala que acha que eu estava mais ou menos com uns 30 quilos, de tão magra que eu estava. A minha mãe falava que dava para contar os meus ossos aqui, porque a pele juntou no osso. Chegou um certo momento que eu não conseguia mais tomar banho, porque as feridas eram muito grandes e doía demais quando a água caía. E toda vez que eu levantava, eu sentia fortes tonturas, sensação de desmaio e deitava de novo. Aleluia. E eu sentindo aquela dor dia após dia, e os médicos não descobriam. Um dia minha mãe chegou lá e eu falei assim para minha mãe: mãe, eu preciso orar, eu preciso fazer uma oração. Porque minutos antes o Espírito da Morte tinha entrado ali naquele quarto. E começou a colocar coisas na minha cabeça, eu me arrepiei da cabeça aos pés. E falava assim para mim: você vai morrer. Você não vai ver seus filhos crescer. Eles vão ficar órfãos de mãe. E aí eu confesso que nesse momento eu senti medo, quando eu ouvi essa voz falando isso para mim. Você não vai sair disso. Nada vai acontecer na sua vida. Eu vou te levar. Eu vou te levar. E aí eu senti muito medo. Eu falei: mãe, vamos fazer uma oração. E minha mãe falou assim pra mim: vamos, deixa só as enfermeiras virem colocar o seu medicamento e a gente ora. E eu falei: mãe, eu não vou poder esperar o médico vir colocar medicamento. A gente vai ter que fazer uma oração agora. O que eu quero dizer: quando você sentir vontade de orar, ora. Na hora que você sentir vontade de orar, ora. Não importa onde você está, o que você está fazendo, ora. Se não pode orar em voz alta, ora em espírito. Porque se você sentiu, foi porque o Senhor está te incomodando para orar. Seja por você, por um filho, por quem for, ore. Faça o que o Senhor está fazendo, porque é nessa hora que a provisão do Senhor está vindo, que o livramento do Senhor está vindo. Aleluia. E aí eu orei, eu e minha mãe. E o Senhor, ele começa a falar comigo. E o Senhor fala assim: todas as promessas que eu te fiz, eu vou cumprir. Tudo que um dia eu te prometi vai acontecer. Essa enfermidade não é para a morte. Você vai sair daqui, você vai sair viva. E tudo que eu falei que eu ia te dar um dia, eu vou te entregar ainda. E aí o Senhor, ele renovou as promessas de quando eu ainda era uma criança. Aleluia. O Senhor foi trazendo tudo à minha memória. E aí eu entendi que eu não ia morrer. Ali, aleluia, eu acreditei na cura. Aleluia, glória a Deus. E o cenário depois daí foi piorando, foi de mal a pior. Não fica achando que Deus falou comigo, eu melhorei, que não foi
abria mais o olho, eu já nem conseguia mais falar de tão fraca que eu estava. E ela falou assim: Milena, eu sei que você não quer, mas eu preciso colher o seu sangue. Posso? E eu balançei a cabeça dizendo que sim. E aí ela fez duas furadinhas, ela falou: só vou tentar 2 vezes, se não conseguir eu paro. E aí ela ficou muito tempo procurando a minha veia. E aí quando ela achou que ela puxou, já não tinha mais sangue. Não saiu sangue nenhum ali naquela seringa. E ela chamou a minha mãe lá fora e ela falou assim: mãe, eu sei que é difícil o que eu vou te falar, mas eu preciso te falar, porque nenhum médico aqui vai falar isso pra você. Se você não tirar sua vida daqui dentro de 2 dias, a senhora vai assinar o óbito dela, sua filha tá morrendo. Nem sangue eu tinha mais pra colher. E aí, essa enfermeira era uma conhecida da onde eu trabalhava, e ela ligou pra moça que eu trabalhava junto. E ela falou assim: Karen, se não tirar ela daqui, ela vai morrer, ela já tá morrendo. No outro dia de manhã foi todo mundo pra lá. Foi meu marido, meu sogro, meu pai, meu irmão, a Karen, o marido dela. E começaram toda uma movimentação ali naquele hospital para me tirar de lá. Porque ali não tinha recursos para mim. E aí eles começaram todo o movimento. A Karen entrou lá no meu quarto e falou assim: Mi, eu vim aqui para tirar você daqui. Só que eu só posso tirar você daqui se você autorizar, porque esse hospital não vai fazer nada por você. Você quer sair daqui, tem carro lá fora, a gente leva você para outro hospital. Eu queria muito ir. Eu queria ir com eles. Mas eu sabia que no estado que eu estava eu não ia conseguir. Eu estava só usando uma fralda, eu não conseguia usar roupa. Eu não podia, nem a roupa do hospital que é larga, eu não conseguia usar. De tanto que doía a minha cereja. E aí eu olhei para a cara dela assim, e eu falei: cara, eu não posso te dar essa resposta, mas espera um pouco. E aí ela saiu. Quando ela saiu, minha mãe entrou, eu levantei do leito, me descolando daquele leito. E a minha mãe falou assim: o que você vai fazer? Eu falei: mãe, eu vou orar. Eu vou falar com Deus, e eu só paro de falar com Deus quando Ele me responder. E aí eu ajoelhei naquele quarto, toda machucada, sem forças para nada. E comecei a falar com Deus e falei assim: Senhor, o Senhor disse para mim que o Senhor está aqui comigo. O Senhor falou que eu não estou sozinha nessa guerra. E agora eu preciso tomar uma decisão, só que eu não quero ter que falar nada. Eu não quero ter que falar vamos ou não vamos, eu não quero ter que falar nada, Senhor. Resolve o Senhor para mim. E aí eu orando e falando com Deus, de repente começo a cantar em línguas. E aí eu vou sentir uma paz muito grande dentro de mim. E eu levanto, depois de muito tempo ali falando com o Senhor, eu levanto. E deito naquele leito de novo. E aí, a Karen, demorou muito mesmo, aí a Karen veio. Ela falou assim: Mi, eu tô indo embora, mas você vai sair daqui, porque a gente vai fazer de tudo para te tirar daqui. E aí, eu tranquilizei, porque eu sabia que era Deus trabalhando, porque eu não queria dar uma resposta para ela, nem que sim, nem que não. E ali chamaram o médico para colocar um catéter em mim. E quando foi 7 horas da noite, eu fui colocar aquele catéter. E aí eu tive mais uma experiência com o Senhor. E o médico ficou mais ou menos uns 30 minutos ali tentando encontrar uma veia em mim para colocar um catéter. E não conseguia encontrar. E eu olhava para a cara dele e ele suando, e o sol pingando assim. E ele olhava para o meu marido, balançava a cabeça: não tem, não consigo, não está dando certo. De repente, eu ouço uma voz suave falar assim para mim: até aqui foi ele pingando, a partir de agora vai ser eu. E ali eu não sinto mais a minha perna. E ali, em questão de segundos, a minha veia é encontrada. E o médico olha para o meu esposo, dá um sorriso, eu olho para ele e falo: conseguiu? Ele conseguiu. Mas eu sabia que não tinha sido ele, eu sabia que tinha sido Deus. Aleluia, glória a Deus, aquele catéter é colocado. 10 horas da noite, a enfermeira me acorda e fala assim: Glena, saiu uma vaga para você lá na Santa Casa de São Paulo. Porque Deus faz isso, não tinha vaga. Eles não conseguiam vaga, eles estavam tentando e não conseguiam. E eu não queria dar a resposta para minha amiga de sair de lá, tá lembrada disso? Eu não precisei dar resposta, Deus fez tudo o que tinha para fazer. 10 horas da noite veio a notícia que a minha vaga tinha saído e que no outro dia, 8 horas da manhã, eu ia ser transferida para lá. E aí, elas tentam ligar para os meus familiares, porque nessa hora eu estava sozinha lá.
e não conseguem falar com ninguém. Chega outro dia de manhã, eu sou transferida. E eu indo sozinha, porque ninguém da minha família sabia. Só que aí a enfermeira ela esqueceu o papel da minha internação, tivemos que voltar. Quando voltamos, minha mãe já estava lá. Aleluia. E minha mãe ia de trem, tadinha. E aí ela estava lá já me esperando. Voltamos, pegamos o papel, pegamos minha mãe e fomos para a Santa Casa. Quando chegamos lá na Santa Casa de São Paulo, assim que dei entrada lá no hospital, começou a vir um monte de médicos, vários médicos, vários. Infectologista começou a me examinar, perguntar o que estava acontecendo. E aí ela falava, olha, vai sair aqui, 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 ali. E saiu. Todos os lugares que ela falou. Aí as dermatologistas veio também, me examinou. A ideia da Santa Casa de Francisco Morato era, vamos mandar ela para lá, eles vão descobrir o que está acontecendo com ela, manda ela para cá de novo para a gente aqui dar o medicamento para ela. A ideia era essa. Mas a minha médica, a doutora Carmen, que cuida de mim até hoje, ela me olhou e ela falou assim, ela não sai daqui. Ela não vai embora daqui, segura o máximo que puder segurar ela aqui, porque eu vou cuidar dela, ela não vai sair daqui assim. E ali eles me internam, me colocam no isolamento. O que eu tinha eu não passava, mas não podia pegar nada, nenhum tipo de bactéria. E ali eu permaneço mais 15 dias na Santa Casa de Francisco Morato. É onde o diretor de lá queria que eu fosse embora, porque o hospital estava lotado. Tinha gente nos corredores do hospital. E aí os médicos começam a cuidar de mim, Com 4 dias a minha dermatologista vai lá e fala assim, Lena, nós achamos que a gente sabe o que você tem. E o que você tem, nós estamos achando ainda de fazer uma biópsia para confirmar. Mas o que você tem é uma doença rara, autoimune, chamada pênfigo vulgar. Nunca tinha ouvido falar. E ela falou assim, mas não se preocupa, você vai ficar bem. Você vai ficar bem novamente. Mas vai demorar muito. E eu, tudo bem. E ali, no 4º dia, isso foi no 4º dia, no 5º dia, elas vêm para fazer a biópsia, fizeram a biópsia, foram embora. No 6º dia ela volta e ela fala assim, não tenho tempo, não posso esperar dar um mês para sair o resultado da biópsia. Eu tenho certeza, o que você tem é o pênfigo vulgar e a gente vai dar início no tratamento agora, a gente não pode mais esperar. Você já está num estado muito avançado já, não tem como, eu não falava, eu não abri o olho, só ouvi o que ela estava falando. E ali começamos com o tratamento e elas trouxeram um monte de remédio, vários remédios. E eu comecei a tomar os remédios. Tomei o primeiro remédio, vomitei. Não deu certo. Elas vêm e aí o remédio. Doutora, vomitei. Então descarta. Vamos pro próximo. Tomei o próximo remédio, vomitei, não deu certo. Elas retornam. E aí, doutora, vomitei. Descarta. Não dá, esse não é. Vem mais um remédio, vomitei. Não deu certo. E assim foi indo, dia após dia. Quando chegou um dia, elas entram, todos os médicos, toda a equipe de dermatologista, infectologista, os clínicos, enfermeiros, todo mundo. A sala ficou bem pequena, mais do que já era. E ali eles falam assim, olha, a gente tem o último recurso. Esse é o último remédio para essa doença que você dá. E se não der certo, eu não queria, mas eu vou ter que entubar, falando para minha mãe. E aí a minha mãe ela fica desesperada, ela sai do quarto para chorar lá fora. E eu em espírito com o Senhor falando, Deus, entubar não. Porque a gente sabe que intubação é quando a pessoa já está morrendo, está nas últimas mesmo. E aí eu tomei o último remédio que tinha para eu tomar. E eu tomei e as horas foram passando e eu não vomitei. E as horas foram passando e eu não vomitei. E chegou a hora de eu tomar o remédio de novo, eu tomei, e o tempo foi passando e eu não vomitei. Quando foi no outro dia, minhas médicas, junto com toda a equipe médica, entram na sala de novo, prontos para me entubar. E falam assim, e aí, o que aconteceu? Eu já estava com o olho arregalado, bem grandão para quem só estava com o olho fechado. Eu já estava conversando, falando que só, e elas olharam assim para mim e falaram, e aí, o que aconteceu? E eu falei, doutora, eu não vomitei. E aí eles começaram a vibrar de alegria dentro daquela sala, porque era de fato o último remédio. E aí eu fui tomando. E o diretor chegou um dia que o diretor falou, ó, manda embora. Porque o caso dela agora é ela se recuperar, ela toma antibiótico. Então não vai ficar aqui não dá pra ela ficar aqui, manda embora. E aí me deram alta, eu fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, muito imensa, gigante mesmo, eu
estava meio inchada de muito remédio que eu estava tomando. Uma dificuldade tremenda para entrar dentro do carro, para sair do carro, para subir as escadas da casa da minha mãe. Um sofrimento terrível. Mas eu fui embora e segui nos tratamentos. Fiz infusões e sigo em tratamento até hoje. Ainda tomo remédio em casa. Fiz uma infusão em fevereiro. Mas eu creio que eu vou tomar esses medicamentos só até julho, que é o dia do meu retorno com a médica. E depois disso, eu creio que um dia eu vou voltar aqui para testemunhar que eu nunca mais precisei tomar aqueles remédios. E eu creio que em agosto, quando for o tempo de eu fazer infusão de novo, eu não vou precisar fazer mais essa infusão, porque eu creio na cura. Eu creio no que Deus tem na minha vida. Eu creio no que Deus me prometeu. Eu acredito nisso. E eu creio, igreja, que eu estou curada dessa doença. E tudo isso que aconteceu comigo foi o testemunho que o Senhor precisava gerar. Aleluia. Porque no nosso momento de dor, aleluia, que Deus vai usar para curar outras pessoas. O que para nós é dor, para outras pessoas é cura. Aleluia, glória a Deus. Só precisamos confiar. Eu perco tudo. Perco todas as vitaminas do meu corpo, todo o líquido que o corpo humano tem. Perco todo o meu sangue, meu cabelo cai em pontos específicos, fico careca. Tive que cortar o cabelo bem careca mesmo. Fiquei sem cabelo nenhum. As minhas unhas caem, eu fico sem unha nenhuma, tanto nas mãos como nos pés. Fico sem pele nenhuma. Olharam pra mim, eu tava cinza, fosca, sabe? Porque eu não tinha pele. Toda machucada, sem nada. Perdi tudo que eu tinha pra perder ali, eu perdi em cima daquela cama. Mas o Senhor, Ele me trouxe de novo. E o Senhor, Ele me trouxe com Jó. Ele devolveu tudo em dobro para Jó. Tudo que Jó perdeu, não ficou perdido. O Senhor devolveu para ele. E o Senhor falou assim para mim, que Ele ia me devolver tudo que eu havia perdido. Ele falou que ia me dar cabelo novo. Ele falou que ia me dar unha nova. Ele falou que ia me dar pele nova. Ele falou que ia me dar tudo novo e melhor ainda. Aleluia. E a promessa dele está cumprindo. Porque olha que o meu cabelo cresceu. Olha a minha unha como está. Olha a minha pele como está hoje. Porque quando Ele fala, Ele cumpre. Ele cura. Aleluia. Eu não sei qual é a dor que você está passando. Eu não sei se é dor física. Talvez você olhe assim para mim e fale, Helena, eu não estou com nenhuma dor física. Não tem nada doendo no meu corpo. Mas pode ser na alma. Talvez a tua alma está angustiada. Talvez a tua alma, o teu interior está doendo. Mas o Deus que cura físico, Ele cura a alma também. O Deus que cura a ferida física, Ele cura a ferida do coração também. Ele cura. Talvez você entrou aqui com seu coração tão angustiado, tão triste, doendo, falando assim, Senhor, fala comigo ali naquele culto. Ele está falando, eu sou a cura. Ele é cura, e Ele vai curar o teu coração. Ele vai curar essa ferida que fizeram em ti. Ele vai curar. Aleluia! Acaso existe algo impossível para Deus? Existe algo que Ele não possa fazer? Tudo é possível para Ele. Tudo é possível. Talvez você olhe assim e fale, essa situação aqui não tem jeito não, mas eu vou te dizer, tem jeito sim, porque para Deus nada é impossível. Aleluia, glória a Deus. Igreja, eu vou tentar louvar um hino. Aleluia, mas se você puder, cante comigo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu quero pedir para você ficar de pé. Aleluia. Vamos louvar esse hino. E continua ligado no céu, igreja, porque o Senhor, Ele está aqui. E Ele quer trabalhar no nosso meio ainda. Aleluia. Precisamos abrir o nosso coração e acreditar no
Senhor. Aleluia. O Senhor, Ele quer curar a alma de alguém aqui nessa noite. Aleluia. Ele sabe tudo que você está passando. E Ele cura. Eu sei o que se passa com você, o que tá machucando o teu coração, filho, eu estou vendo. Ele vê tudo. Essa ferida que está doendo. Aleluia. Não pense que eu vou te deixar